Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos conversar sobre um dos menores super-heróis de todos os tempos. Nós vamos falar sobre o Electron. O Electron era um herói que fazia parte da Liga da Justiça na Era de Ouro dos quadrinhos e tinha o nome de Átomo. Esse herói tinha o poder de encolher objetos a um nível subatômico. O Electron era o professor de física Ray Palmer, que trabalhava no desenvolvimento de um raio encolhedor, mas sem nenhum sucesso, pois os objetos sempre encolhiam e logo em seguida explodiam. O professor Palmer descobriu que precisava de um ingrediente-chave para a confecção de uma lente pela qual passaria luz ultravioleta. E ele acaba encontrando esse ingrediente em um fragmento de uma estrela anã que ele encontrou acidentalmente na rua. Mas olha, esse personagem foi criado por Ben Flinton e Bill O'Connor, com o nome original, como nós já dissemos, de Átomo, e isso em 1940. Nessa época, o Átomo era Al Pratt, que era um estudante de física que tinha 1,60 m de altura e por isso tinha sido apelidado por seus colegas de faculdade de Átomo, justamente por ser baixinho para os padrões americanos. Depois ele ganhou super força, invulnerabilidade e um soco atômico ao ser exposto à radiação de um de seus inimigos, o Cyclotron. O tempo passou, as vendas caíram e, como a maioria de seus colegas de luta contra o crime, o Átomo sofreu a sua primeira transformação. E aí ele passou a ser o professor universitário Ray Palmer, que apareceu pela primeira vez em 1961 e teve Gil Kane como seu principal desenhista. Em um certo dia, o professor Ray Palmer está andando pela rua e encontra a massa de uma estrela anã branca que havia caído na Terra. Quando ele encontra o fragmento da estrela anã, Palmer, o Electron, faz um esforço incrível para carregá-lo por se tratar de um material extremamente denso. Mas são os detalhes que destroem a reputação do Electron. Palmer, como já exposto, pesquisou meios de comprimir átomos em favor da humanidade. E isso é uma impossibilidade, se não em condições de extremo calor e pressão, como no interior de um sol entrando em colapso. Assim, ele pega esse material, cria uma roupa com o material da estrela que lhe permitia diminuir o seu tamanho. Mas existem episódios em que ele, na verdade, produz um cinto a partir do material da estrela anã que permitia a ele encolher e ter controle sobre seu peso. Com seus feitos heróicos, ele passou a ajudar a CIA em diversas missões e também passou a integrar a Liga da Justiça. Durante a faculdade, Ray conheceu e se apaixonou por Jean Loring, uma estudante de direito. Eles namoraram por um longo tempo e Ray sempre a pedia em casamento, porém ela sempre recusava, já que queria ter uma vida profissional antes de se casar. Mas aí, depois de algumas aventuras do herói, ela decidiu aceitar o pedido, com medo de que o Ray se esquecesse dela devido ao seu trabalho, à sua luta contra o crime. Depois de algum tempo e depois de diversas provações desse amor, Jean acabou ficando muito ocupada em seu trabalho e Ray se afundou na ciência e nessa sequência de feitos heróicos. Aí é que o negócio começou a desandar. A Jean começou a trair Ray com um colega de trabalho, ele descobriu e decidiu ir para a América do Sul, onde acabou sendo capturado e considerado morto pelas autoridades. Nesse período, ele se apaixonou por Letwen, uma princesa de uma civilização de mini-aliens na floresta amazônica, e quando voltou a seu tamanho normal, ele decidiu se divorciar da Jean. Mas aí, toda a coerência da história do personagem já estava perdida na floresta amazônica. Assim como aconteceu com o Átomo original, depois dos anos 60, ele não apareceu muito em histórias próprias, atuando mais como participante da Liga da Justiça da América. O professor Ray Palmer, na verdade, podia encolher a tamanhos microscópicos e até subatômicos, mantendo a mesma força que ele tem no tamanho normal. Ele também podia aumentar a sua densidade, ficando extremamente pesado. Essa habilidade, combinada com o encolhimento, era muito útil para desequilibrar ou derrubar seus adversários, o que fazia dele um dos super-heróis mais originais e com maiores possibilidades de crescimento na luta contra o crime. No entanto, o seu sucesso no mundo dos quadrinhos jamais passou de um tamanho quase microscópico, subatômico até. E olha, o professor Ray tinha esse superpoder
que lhe permitia, inclusive, viajar através das linhas telefônicas, encolhendo o suficiente para viajar pelas linhas e sair do outro lado assim que o telefone fosse atendido. Mas, infelizmente, vejam, a tecnologia dos celulares não ajudou o herói. Ele não consegue fazer isso em uma ligação entre iPhones, por exemplo. Muito bem, o Ray Palmer enfrentou várias ameaças alienígenas e também sobrenaturais, além de ter sua própria galeria de vilões. Seu arqui-inimigo é Cronos, o bandido do tempo. Além dele, tem também o bandido de olhos de inseto e o perigoso ecoterrorista Floronic Man. Ele também teve várias aventuras de viagem no tempo e é membro de várias encarnações da Liga da Justiça da América, uma equipe tão gentil que oferece a ele até uma cadeira especial dimensionada para o seu tamanho padrão, que pode se elevar a qualquer altura necessária para que ele possa participar mais facilmente das reuniões da equipe sem ter que deixar seu tamanho microscópico. Na Liga, ele conheceu o Hawkman, que é um dos seus amigos mais próximos na comunidade de super-heróis. Nenhum desses personagens alcançou grande popularidade, e mesmo em seu auge, eram apenas coadjuvantes, muitas vezes com Palmer como especialista em alteração de tamanho, que muitas vezes era necessário para ter acesso a informações que só ele possuía. Assim, além de um super-herói sem muito carisma, ele ainda tinha uns bicos como consultor em encolhimento. Nessa atividade de consultoria científica, o Palmer acaba tendo contato com a ONU e contribuiu fornecendo alguns de seus equipamentos de encolhimento e teletransporte. No reboot da DC Comics, Ray Palmer apareceu em Frankenstein, Agente da Sombra, como um consultor cientista para aquela organização. Após algum tempo, ele aparece de novo como Electro na revista Batman Superman, na 10ª edição. E apareceu também em diversas mídias fora dos quadrinhos. Mesmo em séries de televisão como The Flash e Legends of Tomorrow. No universo DC, ele já apareceu anteriormente na animação da Liga da Justiça e além do icônico desenho animado dos Super Amigos. Ele também aparece nos jogos do DC Universe Online e em Lego Batman 3. Ray Palmer também apareceu no piloto de TV da Liga da Justiça dos anos 90. Em Smallville, ele também apareceu, mas aí já não era como Palmer, e sim o Átomo original, o Al Pratt. Enfim, de novo, um herói de importância microscópica que, no meio de tantas transformações, acabou não tendo tamanho para ser visto ou admirado por muita gente. No próximo episódio, nós vamos retornar ao ambiente das selvas. Então, até lá!